Olá, pessoal. Meu nome é Lara e eu sou estudante do Instituto de Física da Universidade Federal de Alagoas, a UFAL. Bom, nesse vídeo a gente vai discutir um pouco o movimento em uma dimensão com resistência do ar. Geralmente a gente vê na escola, no ensino médio, o movimento sem a resistência do ar, só que nesse problema a gente vai discutir um pouco ele com a resistência do ar. Bom, primeiramente a gente vai considerar uma massinha de massa M, e a gente vai ter a seguinte situação. Uma pessoa aleatória vai chegar nessa massinha, ela provavelmente estava com muita raiva, e com muita raiva ela pega e dá uma bicuda na massinha. Aí nisso, a massinha, ela realiza um movimento com a velocidade inicial igual a V0. Lembrando que nesse movimento, a gente está desconsiderando o atrito, ou seja, o atrito aqui nessa situação vai ser igual a zero. Por isso, nosso movimento vai se dar apenas nesse eixo, que a gente pode chamar de eixo X. Bom, e como eu falei inicialmente, esse problema a gente vai discutir com a resistência do ar. Essa resistência do ar a gente pode chamar também, nessa questão específica, de força de arraste. No caso, a força de arraste para o ar. Bom, a força de arraste é um movimento contrário ao movimento. Na verdade, a força de arraste é uma força de atrito contrária ao movimento. Se a bolinha está se movendo nessa direção de V0, com a velocidade V0 nessa direção, ao longo do eixo X, e a força de arraste é uma força oposta ao movimento, ou seja, ela vai meio que frear o movimento, a gente pode dizer que a força de arraste vai em uma direção oposta, lembrando que é a força de arraste do ar. E essa força de arraste pode ser definida por menos beta vezes a velocidade. Veja que a força ela é diretamente proporcional à velocidade. Outra coisa importante é essa constante. Isso é uma constante, a constante beta. E essa constante ela é basicamente o coeficiente de arrasto. Tipo, ela depende da densidade do fluido. O ar é um fluido. Ela depende da densidade do fluido e também depende da área da superfície que esse fluido vai estar em contato. Bom, depende de algumas coisas, mas no momento esses dois pontos são mais importantes para a gente conseguir entender o problema. E uma coisa muito importante é que, como eu disse, beta é uma constante. Beta pode ser muito pequeno, mas beta ele é maior do que zero. Bom, e o sinal negativo é porque esse movimento é um movimento com essa força, na verdade, me perdoe, essa força, na verdade, ela é contrária ao movimento, por isso a gente tem esse sinal de negativo. Pronto, beleza. E agora? Bom, a gente sabe que a força resultante disso, como é geralmente na física, força pode ser definida como massa vezes aceleração. Beleza. Isso a gente pode dizer, desculpa. E com isso a gente pode igualar e ficamos com massa igual a aceleração igual a menos beta vezes v. Só que a gente sabe, a gente vai colocar isso aqui de outra forma, com outra cara, mas vai significar a mesma coisa. Bom, a gente sabe que a aceleração pode ser escrita tanto como a derivada segunda de x com relação a t, e da mesma forma ela pode ser escrita como a derivada de v com relação ao tempo. Beleza. Com isso a gente pode colocar o seguinte. Vou colocar aqui. A gente pode colocar aqui m vezes, nesse caso a gente vai usar dv dt, logo vocês vão saber por quê. Igual a menos beta
vezes a velocidade v. Deixa eu reescrever esse beta para ficar. Beleza. Agora, a gente vai botar o que é v de um lado e o que não é v, quer dizer, o que tem v de um lado e o que não tem v de outro. Então, vai ficar o seguinte. Vamos ficar com dv sobre v igual a menos beta sobre m dt. Bom, e agora, o que a gente faz? Bom, um método para a gente conseguir resolver isso daqui é a gente integrar. Então, vamos lá. Integrando isso daqui, a gente pode fazer o seguinte. Coloca aqui o integral de v0, que é o v inicial, a v, de dv sobre v, igual a uma integral de zero, que seria o tempo inicial. Ou seja, no momento que uma pessoa aleatória deu o chute na massinha. De 0 a t. Beleza. Então, vai ficar aqui. Beta sobre m dt. Só que a gente sabe, eu falei logo no início, que beta é uma constante. E m, que é a massa do objeto, também é uma constante. Então, se isso daqui é uma constante, a gente pode botar essa constante para fora. Então, facilitando ainda mais nossa continha, a gente pode ter o seguinte. A integral de v0 a v dv igual a menos beta sobre m, integral de 0 a t dt. Perfeito. Bom, continuando, a gente sabe, isso é tabelado. Quando a gente olha para essa primeira integral aqui, pelo menos essa partezinha aqui de dentro, a gente lembra dessa integral aqui. Eu vou colocar aqui em cima, só para depois botar em ordem ali embaixo. A gente lembra que a integral disso daqui é igual a um ln, que é o logaritmo natural, ln de u. Isso daqui tem basicamente a mesma cara que isso daqui, tem a mesma cara que esse daqui. Então, sabendo disso, a gente pode fazer o seguinte. A gente diz que a integral disso é igual a ln de v. Só que esse daqui ele tem limites de integração, então a gente só coloca aqui os limites, tá ok? Pronto, beleza. Aqui vai ficar constante de beta. E aqui, nesse caso, a gente sabe que essa integral é igual a t. E aqui a gente já pode fazer direto a substituição dos valores. Ó, se a gente colocar t igual a zero, é zero. E t, se a gente substituir o t em t, vai ficar igual a t. Então, até aí, tudo bem. Beleza, continuando isso daqui, a gente vai substituir aqui os valores para ln. E vamos ter o seguinte. ln de v menos ln de v0. E do lado direito, a gente coloca menos beta sobre m vezes t. Beleza. Essa parte esquerda aqui, que tem o ln, a gente pode simplificar ela utilizando as propriedades dos logaritmos. Então, a gente tem que ln de v sobre v0 é igual a menos beta sobre m vezes o tempo. Tá, agora a questão é o seguinte, como a gente vai fazer para tirar esse ln daí?
Para tirar esse ln, daí a gente pode aplicar a exponencial. Porque quando a gente aplica a exponencial, a gente pode meio que cancelar esse ln. E isso meio que facilita a nossa vida. Então, vamos lá. Aplicando já o ln aqui, a gente vai cortar. Na verdade, não aplicando o ln, a gente vai aplicar a exponencial. Aplicando a exponencial aqui, a gente corta, tá? Eu vou colocar assim. Já tentar fazer vocês entenderem melhor, pelo menos visualmente. E aqui eu coloco E, que é exponencial, vezes T. Beleza, como eu falei para vocês, a exponencial ela corta com ln. Então vai ficar o seguinte. V, nossa, vou botar aqui mais para esse lado para ficar mais organizado. Então vai ficar igual a V sobre V0 igual a E menos beta, elevado a menos beta sobre M vezes T. Beleza. Então a gente vai ter o seguinte, que para um V de T, temos um V0 vezes a exponencial elevada a menos M vezes T. Tá, e o que isso significa? Bom, a gente volta ao nosso problema para a gente entender o que a gente fez aqui. Beleza. Inicialmente, no nosso problema, a gente tem uma massinha que foi simplesmente chutada, lançada, com a velocidade inicial igual a V0. E só que é o seguinte, como a gente tem uma resistência, no caso a resistência do ar, a gente sabe que essa bolinha, que essa massinha, no caso, eu coloquei um quadrado, que essa massinha, ela em algum momento ela vai parar. E foi exatamente isso que a gente descreveu com essa equação. A gente está descrevendo esse movimento. A gente está, por exemplo, vê só, esse E aqui, se a gente colocar um gráfico dele, não um gráfico dele, na verdade é um gráfico do V de T. Se a gente coloca aqui um gráfico de V de T para T, então vai ficar o seguinte, ó, se a gente coloca aqui T igual a zero, esse termo aqui de cima todo zero, beleza? Então fica assim, qualquer termo elevado a zero a gente tem que é 1. Então, ficaria igual a V0. No tempo zero, temos aqui que a velocidade vai ser igual a V0. Só que quando esse tempo tende a não menos infinito, quando o tempo tende a infinito, ou seja, quando o t for igual a infinito, no caso vai ficar menos infinito por conta do sinal, isso tudo aqui, o E não vai ser igual a 1, ele vai ser igual a 0. Então, ele zera tudo. Então, é o seguinte, isso daqui é uma curva exponencial, que ela tem começo, no V0, e tem um fim, que seria no zero. Por quê? Porque ela vai zerar. Ou seja, essa equação que a gente conseguiu deduzir, ela consegue provar para a gente que com a resistência do ar, quando fizermos o lançamento, ele vai gradativamente parar por conta da resistência do ar. E é exatamente isso que essa equação está demonstrando para a gente. Eu espero que tenham conseguido compreender. E desde já eu agradeço a atenção e até o próximo vídeo. Muito obrigada!